A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado aqui na Assembleia de Deus, está com a congregação da Boa Esperança, em Parnamirim. Ele é pastoreado pelo pastor Georgen Silva, no qual se encontra comigo nesta noite. Nesse, meu pastor. Muito bem. Vamos dar início a mais uma aula, da EBD em estudo, desse quarto trimestre de 2025. E que lição maravilhosa, né, meu pastor? É verdade, essa lição, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Isso. E antes da gente começar a comentar sobre essa quinta lição, no qual o pastor já falou o tema, a alma, a natureza imaterial do ser humano, eu peço que você se inscreva no canal, você curta o vídeo, comente. Só assim o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando e propagando mais essa aula, esse estudo possa alcançar muitas vidas, e trazer transformação de vida. Essa lição do número 5, no qual a gente vai comentar, como a gente já falou, o tema, a alma, a natureza imaterial do ser humano, tem como o textual como base, que nos diz assim, está escrito lá em Mateus, capítulo número 10, versículo número 28, que diz assim: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Essa é a primeira base da lição. Diz assim a verdade prática: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz, e eu digo mais, em Jesus Cristo. A segunda base da lição você encontra na leitura bíblica em classe. Essa leitura é feita para a gente ler com os alunos, que é o que vai dar base ao estudo. Você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 1, versículo número 27 e o versículo número 28. Capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. E a gente vai lá para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, o versículo número 28. Leia com seus alunos, é de suma importância essa leitura que você possa fazer com seus alunos. Essa lição que a gente vai estudar, essa aula tão maravilhosa, nós vamos apresentar um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. A gente viu isso que foi na primeira lição, essa constituição da alma, essa explicação sobre a alma. Vimos que junto do espírito é inseparável dele. A alma compõe a parte imaterial, ao espírito do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem, fez a sua imagem e a sua semelhança. E nós vamos estudar sobre esse conceito nessa aula tão maravilhosa. E nessa lição a gente vai aprender, na lição buscaremos nos aprofundar num conceito e distinção da alma, estudando seus atributos, sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo, que é muito importante também sobre isso, pastor? Essa relação que a gente tem com Deus e com o próximo, que é fundamental para a nossa caminhada para o céu. Muito bem. Então, fazendo esse introito, com o professor Salomão, a gente vai para o primeiro tópico dessa aula, que fala sobre os atributos da alma. A gente tem que observar, meus amados irmãos, que essa parte imaterial, escute bem, a parte imaterial, que é a alma do ser humano, ela é eterna. A partir do momento em que Deus soprou nas narizes do homem, conforme diz, o texto áureo lido, a alma ela passa a ser eterna. No texto áureo diz: "E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma", porque a alma não morre, viu? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma. Perecer, quer dizer, ela não vai morrer. Então, é importante que a gente saiba conheça e se aprofunde sobre a questão dos atributos da alma.
A alma, verdadeiramente, é a parte imaterial do ser humano e é ela quem diferencia nós, seres humanos, dos animais, como bem evidenciado lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, porque isso dá o tema do primeiro subtópico, diz, de volta ao Gênesis. Olha, observe o que diz em Gênesis 2, 7, e diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, essa alma, é essa parte em que nós estamos estudando, ela verdadeiramente faz com que o homem seja um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O que quer dizer isso, pastor? Que você tem a sua consciência, você tem a autoconsciência, ela pertence a você. E autodeterminação tem a ver também com o livre-arbítrio. Você que determina o que você vai fazer, o que você quer ser, não é? Obviamente que existem no planeta Terra, para a humanidade, para o ser humano, espiritualmente, 2 caminhos. E você tem que escolher entre um deles. Ah, mas eu sou rebelde, eu vou escolher um terceiro. Não existe, querido, um terceiro caminho. Ou você escolhe céu ou escolhe inferno. Ou você escolhe sua alma estar com Deus eternamente ou no inferno perecendo eternamente. Então, o Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Ele criou o homem e colocou o homem como alma vivente, com poder sobre toda a criação que eles tinham feito. Você pode olhar em Salmos, no Salmo 8, do versículo 3 ao 6, que diz assim, olhe, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para o que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Que coisa maravilhosa, irmãos, não é? Então ele deu ao homem esse poder. E disse ainda, olhe, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Conforme Gênesis 1 e 28. Então, sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral, nos diz a palavra que ela é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Não é verdade, nosso professor Salomão? E isto é exemplificado originalmente na aptidão que o homem tem de lavrar e guardar o jardim. Isso antes do pecado, viu? Deus mandou muita gente falar erradamente sobre esse aspecto aí. Mas quando o homem é colocado lá no Éden, ele foi colocado lá para lavrar. Lavrar é o quê? Agricultar. Fazer agricultura, cuidar da parte da agricultura. Lavrar e guardar o jardim. Discernir entre o que é certo e o que é errado, não é? E fazer escolhas. Então, esse fazer escolha é o que dá ao homem o que nós chamamos de livre-arbítrio. Mas não dar ao homem o direito de se inventar ou de fazer coisas que não está escrito na Bíblia e nem a própria natureza humana nos mostra. Como, por exemplo, a palavra de Deus diz que o homem nasceu macho e fêmea. Diz macho e fêmea o criou. Então não nasce fora de macho e fêmea nenhuma outra espécie de gênero. Agora você pode se achar, porque como eu tenho visto, professor Salomão, alguém dizer assim, eu me sinto um cachorro, eu me sinto uma ovelha. Eu vi essa semana, não é? Faz parte da aula, inclusive, porque está falando da alma, que o cidadão está dizendo assim, ele era preto, né, na cor escura, mas dizendo assim, eu me sinto uma mulher branca, grávida
de 6 meses. Quer dizer, ele pode se sentir o que quiser, mas isso não vem da parte de Deus. Essa alma está, infelizmente, doente, não é? Infelizmente, a realidade é essa, viu? Porque se você é homem, se é mulher. Não nasce nada diferente disso aí. Ou nasce, professor? Não nasce, não é? Então, a gente observa a questão do discernimento do certo e errado. Deus deu ao homem para fazer isso. Mas o inimigo de nossas almas coloca na nossa mente, ou na mente de muitos, né? Não na nossa, mas na mente de muitos, que ele pode ser o que ele bem quiser entender, e está errado. Viu? Observe, ele deu para fazer escolha, dar nome aos animais, e a parte afetiva do homem, ela é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira. O homem tem necessidade de uma companheira, e na expressão de satisfação de Adão, quando ele recebeu Eva. É muito interessante o que ele diz, e que alguns eruditos, inclusive, consideram ser a primeira composição poética da história da humanidade, quando ele diz: carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, é essa natureza humana que o mundo sem Deus, sem Cristo, quer mudar, professor. O segundo ponto do primeiro tópico tem como tema entre o espírito e o corpo. Olha só, ele diz aqui que a alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos, emoção ou sentimento, razão ou intelecto, e volição, que é vontade, são os 3 principais atributos dados ao homem. Isso. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínios, impulsos e desejos e decisões. Então, a alma ali, ela é responsável por todo esse movimento, o pensamento, o desejo, a vontade. É onde Deus colocou ali o livre-arbítrio para o homem decidir o que ele quer. Se ele quer andar com Cristo ou andar longe de Deus. Então, os desejos, decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunhão com Deus e com o mundo físico, e principalmente seus semelhantes. Então, ele vai empregar esses atributos com Deus e com o seu semelhante. Alguém pode dizer: não, mas Deus não deu o livre-arbítrio para o homem. Deus, sim. A decisão de escolha entre escolha o bem ou o mal. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito, comunica-se com o próximo. Quer dizer, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, como pele, olhos, ouvido, nariz, boca. Entendeu? Então, são esses atributos, esses meios que dá a alma entre o espírito e o corpo, essa meio de comunicação, esse acesso, certo? Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. É muito importante a gente ver dessa forma, como a Bíblia realmente ensina, que não há como justificar uma decisão, uma escolha errada. Você sabe que você tem a decisão de escolher entre o bem e o mal, ou certo ou o errado, meu pastor. Muito bem. Então veja que, conforme esse tópico, existe o certo e o errado. O errado. E quem escolhe é você. Se você escolher o errado, a tua alma pode se entristecer, não é? Ou ficar abatida, né? Às vezes por coisas erradas que você não fez, por coisas erradas que você vê. E o salmista, ele retrata isso com muita propriedade, a questão da alma abatida. Então, no Salmo 42, o salmista Davi, não é? Ele diz que os afetos da alma em relação a Deus, eles são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Olha o que Davi nos fala. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Veja que
A alma faz parte do ser humano. Como falado nas lições anteriores, o ser humano ele é tricotômico. Ele é formado por espírito, alma e corpo. Então ele diz, espera em Deus. É nesse ser que nós, seres humanos, devemos esperar. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Como está escrito no Salmo 42, 5. Exatamente o que nós lemos. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Então, o contexto desse texto lido indica que o autor, né, o salmista, ele experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso, sua alma estava entristecida e suspirava. Observe a expressão que ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, ou a face de Deus. O Salmo 42, 2, ele expressa exatamente essas palavras. Já o Salmo 84, verso 2, também ilustra essa função da alma, que diz, assim também como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do seu anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria alegria e integridade do seu ser. Então, amados, é importante que a gente queira sempre ter esse espírito reto, voluntário e renovado, para que a nossa alegria, a verdadeira alegria, volte a estar em nós. A sinopse desse primeiro tópico fala exatamente sobre a alma. O que é a alma? A alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando assim a personalidade humana criada à imagem de Deus. Obviamente que aí no mundo tem muita gente que não tem a imagem de Deus e que sua alma e seus desejos e os seus feitos não refletem a imagem de Deus, mas a imagem do inimigo de nossas almas, porque só pensa em fazer o mal. Não é isso, professor? É verdade. O segundo tópico da lição tem como tema, né, a natureza da alma, a imaterialidade e imortalidade. O primeiro ponto vai nos dizer distinção de substância. É importante esse tópico aqui, que vai falar justamente, vamos ver, sobre Mateus, capítulo 10, versículo 28. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma, o qual o autor fala aqui, como parte da natureza imaterial do ser humano. E em um só versículo estão fundadas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa psique, nossa mente, em algumas delas relacionadas a debates ilimitados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja também. Ele tem causado muitos debates sobre isso. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção da substância entre a parte material e imaterial do homem. Uma tangível, que é o corpo, que pode padecer por ação humana. A outra é intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem, como o pastor acabou de falar sobre isso. A alma ela não morre, ela é imortal. Eu digo que a alma foi dada por Deus, ela é uma partícula de Deus, ela é imortal, não morre. Ela é para sempre. E nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada pela alma, pelo espírito. É importante saber essa diferença, que ela é representada dessa forma. E nesse caso, a referência sempre abrange ambas as substâncias, devido à sua inseparabilidade. Não há como separar, né, pastor? A alma e o espírito não tem como haver a separação, anda
em conjunto é o que identifica o homem, né? É verdade. Muito bem. Então, observe que o professor Salomão está falando sobre a questão da imaterialidade da alma. Ela não tem a materialidade como o corpo tem. Correto. Ele falou muito bem quando falou que o corpo é tangível. O que é tangível? Você pode tocar. Pode tocar. A alma é intangível. Você não consegue tocar na alma. Porém, essa imaterialidade, mesmo não tendo a materialidade da alma, existe a responsabilidade pessoal de cada ser humano. Então, ao tratarmos da questão da responsabilidade da alma e do corpo, Jesus, ele, de forma tremenda, ele refuta as concepções antropológicas. O que é antropologia? A ciência que cuida, que trata, que estuda, que ensina sobre o homem, não é? Então, essas concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Então, Jesus refuta tudo aquilo que era tratado por esses antropólogos, não é verdade? Então, em tempos modernos, nós temos, infelizmente, o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ou seja, eles são ateus, não creem no Deus único, Criador dos céus e da terra, mesmo vendo as grandezas de Deus. Em tudo que nós vemos na terra, nós vemos a mão de Deus, o trabalhar de Deus. O marxista prega e ensina que o homem se resume tão somente à matéria, que a matéria acabou, morreu, acabou-se o homem, e não é verdade. Viu? Já foi provado, inclusive, cientificamente. Já houve pesquisas científicas que o homem, quando está ainda vivo, ele tem um peso, tem uma massa. Mas quando ele morre e a alma e o espírito saem, há uma redução. Como se a alma e o espírito realmente pesasse, tivesse alguma participação no corpo, como realmente tem. Entendeu? Isso já foi provado cientificamente. Porém, obviamente, eu chamo isso de ignorância, é desconhecimento da verdade, porque a palavra de Deus nos ensina que aqueles que não conhecem a verdade perecem, pecam por não conhecerem a palavra de Deus, que é a verdade. Por isso que a própria palavra de Deus diz, conhecer a verdade, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância, do não conhecimento do que é verdadeiramente o homem, a sua formação e o que o espera após a morte física, a morte da parte material. Então, em Lucas 16, 19 a 31, você pode observar, que muitos ignoram a existência de uma alma consciente após a morte. Uma alma consciente após a morte. Então, consciente quer dizer, você vai ter consciência de tudo o que você fez aqui na Terra. Vai ter consciência, não é? E essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. É coisa assim, realmente, do inimigo de nossas almas, viu? E que engana muita gente, infelizmente. E o pior, que eles se levam por essas concepções e, por fim, conseguem acreditar nessas mentiras, e ideologias humanas. Muito bem. Então, considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, nunca é dele, é sempre da sociedade. Como se a sociedade fosse formada de outros seres, e não o ser humano. É uma coisa absurda, irracional, mas infelizmente essa é a realidade. Que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Essas estruturas opressoras vêm de onde? Não vem das pessoas, não são as pessoas quem as fazem. Então, são coisas assim, sem lógica e ilógica, mas que as pessoas acham lógica nessas aberrações que o ser humano sem Deus consegue fazer. Muito bem. Então, identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano, ele desconsidera a necessidade de arrependimento, a necessidade de conversão e de salvação pessoal. E também ela vem de forma interessante falar sobre a questão de manter as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Então, toda
ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, não é? Políticas ou econômica, incorre no mesmo erro. Então, queridos, a alma é imaterial, a alma é eterna e a alma não morre. Ou vai viver em um gozo eterno com Cristo ou perecer no inferno. Professor? No terceiro ponto do segundo tópico, que tem como tema materialismo e teologia. Esse terceiro ponto conclui o segundo tópico da lição. E o materialismo e teologia, o autor da lição vai nos levar aqui à visão materialista da natureza humana, que ela vai além das questões políticas e ideológicas. Ele diz que afeta também a teologia, principalmente quando a missão da igreja é ortodoxa, ou a ortodoxia, isto é, a prática correta. Que prática correta é essa? A prática correta segundo a palavra do Senhor. Então, ele nos leva a entender dessa maneira. No campo católico, inspira a teologia da libertação. Quer dizer, no protestantismo, a teologia da missão integral, ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas, comum ao marxismo, como o pastor falou no segundo ponto. E esse marxismo ele ensina muito bem sobre isso. Em outras palavras, que por sua vez tem como fundamento o ideário, né? Materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classe. Quer dizer, ele alimenta, né, pastor, a luta em classe entre si. É praticamente o que o atual governo faz. Ele provoca essas contendas, essas divisões, provocando luta entre si. Se alimenta disso. Não tem como fugir dessa realidade atual. Em outras palavras, toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente de viés que assuma. Independentemente de qualquer viés que ele assuma, é ateísmo prático, quer dizer, bota em prática o ateísmo, em outras palavras. Em algumas correntes teológicas contemporâneas, o autor que nos leva a entender que eles reinterpreta a Bíblia, as Escrituras, com base em vertentes da teologia da libertação. Ele traz outro significado da palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz não, ele diz sim. O que a palavra do Senhor diz que é pecado, que é contrário à vontade do Senhor, ele diz que não é bem assim. Eles alteram a palavra do Senhor à vontade de Deus. São essas ideologias que permeiam os dias de hoje. Por incrível que pareça, nas faculdades, nos colégios, está aberta a esses ideais. É preciso o povo de Deus tomar a iniciativa de lutar contra essa ideologia maligna. Em outras palavras, ele diz assim, que conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Então, todos esses ideais, todas essas lutas, essa ideia marxista, ela vai contra a doutrina de Deus, contra a palavra do Senhor. Em outras palavras, o autor diz aqui, materialismo e teologia. Há esse conflito? Sim. É nos dias de hoje que isso acontece. Então, a gente está vendo, nesse segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. A gente viu a distinção da substância, vimos a imaterialidade e responsabilidade pessoal. O pastor comentou sobre isso.
E agora, no terceiro ponto, a gente viu materialismo e teologia. Há essa luta entre o materialismo e a teologia. O sinopse desse segundo tópico nos diz assim: a alma é imaterial e imortal. A gente viu muito bem sobre isso. Ela é imortal, distinta do corpo, totalmente diferente do corpo. Continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. Nós somos responsáveis diante da alma, dos nossos atos, das nossas decisões, das nossas escolhas. Nós vamos prestar conta a Deus de todas as nossas escolhas, meu pastor. Muito bem. Então, terminando esse segundo tópico, a gente dá início a um terceiro tópico que fala sobre a alma renovada e a alma submissa a Deus. Então, alma renovada e submissa a Deus. Observe, quando você fala alma renovada, vem o primeiro subtópico desse terceiro tópico que fala sobre edificação e saúde da alma. Não é? A estabilidade da nossa vida cristã e nosso destino eterno depende ou vai depender, não é, de como nós cuidarmos de nossa alma. Se você alimentar a sua alma com coisas ruins, ela estará doente perante Deus. O que é que diz o escritor, o que é que diz a palavra de Deus? Que você tem que alimentar a sua alma com coisas boas, coisas que edifiquem a Deus, que a sua alma terá saúde. A oração, por exemplo, é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global, não é? Conforme está escrito em Filipenses 4 e 6, que eu vou fazer questão de ler, que assim está escrito: olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Então, Deus, ele nos dá a sua paz e protege as nossas emoções e pensamentos. Isso se eu e você alimentar as nossas almas com coisas boas, não é? Então, ele nos guia no caminho da sua vontade. Você só pode ser guiado na vontade ou no caminho da vontade de Deus se você estiver orando, se estiver jejuando, se estiver lendo a palavra. Agora, se você estiver alimentando-se de coisas que desagradam a Deus, a sua alma não terá edificação e muito menos saúde. Você se alimentar com as bolotas do mundo, não é? Com as coisas terríveis que são vindas diretamente do inferno, que aí o mundo está cheio, não é? Essas pessoas que não têm Deus estão aí transbordando de coisas horríveis, não é? Aos nossos olhos espiritualmente fedorentas, nojentas, não é? E se você alimentar a sua alma com essas coisas, a sua alma ficará doente. E se partir para a eternidade doente, o lugar dela não será o céu de glória. Porque a palavra de Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então, ela morrerá espiritualmente e vai ser jogada no lago de fogo. Então, para ir para o céu, a nossa alma tem que estar edificada e com saúde espiritual. Também a nossa parte, então, é alimentar a nossa mente, não é? O nosso centro das nossas emoções, aleluia, com tudo aquilo que edifica. E onde é que está escrito isso, pastor? Abra a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 6, capítulo 4, versos 6 a 8, que nos diz assim, observe: não estejais inquietos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas por Deus, pela oração, súplicas e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O verso 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável,
tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não pensai nas coisas que nós temos visto pelo mundo, pelo Brasil afora, né? Coisas erradas, injustas, que não louvam a Deus, muito pelo contrário, depõem, né? Contra o nosso Deus, mas que vem lá do fundo do inferno, né? Essas coisas terríveis que a gente tem visto acontecer no mundo de hoje. A gente tem que alimentar a nossa alma verdadeiramente com as coisas que edificam. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Então, querido, não alimente a sua alma com as bolotas de Satanás, mas alimente a sua alma com a palavra de Deus. Né, professor? É verdade, né? Que assunto maravilhoso, né? Verdade. Essa aula de hoje tão maravilhosa. Eu espero que você esteja crescendo na graça e no conhecimento. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema purificação e renovação. Ele dá uma continuidade do que o pastor falou, edificação e saúde. Uma continuidade ainda tratando sobre o cuidado da alma. Ele fala que a Bíblia nos adverte dos pensamentos, ou dos maus pensamentos. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, que diz assim: porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Então, do coração do homem, quando se refere ao coração do homem, se refere aqui, o nosso intelecto, a alma, é o que controla o corpo, é o que pensa, é o que decide, é o que escolhemos, sonhamos também, desejamos também. Verdade. E realizamos também. Então, nos adverte sobre os maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos. Tiago, escrevendo lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é apetite. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, olha o que Deus preveniu a Adão: gera morte. Se comer desse fruto, certamente morrereis. Então, gera morte. Isso é concernente aos desejos impuros e perversos, das intenções e inclinações malignas. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações. Deixa de lado, se afasta. Isso é concernente às intenções e inclinação maligna. Devemos purificar e renovar nossa alma. Essa purificação e essa renovação da alma só é possível para quem anda em comunhão com Deus, que anda lendo a sua palavra, que anda andando na presença do Senhor, orando, vigiando, jejuando com o Senhor. Isso vai causar a purificação e a renovação da nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vivendo em santidade e temor. Viver em santidade e em temor a Deus é fundamental para uma vida extraordinária na presença do Senhor. Com isso, a gente viu aqui nesse terceiro tópico a alma renovada e submissa a Deus. Olha, tudo que a gente falou é uma alma, né, pastor? Renovada e submissa a Deus. Submissa é fazer a sua vontade, fazer o seu querer, andar de acordo com a sua vontade. Vimos a edificação e saúde, vimos purificação e renovação. Uma sinopse ou um resumo dessa aula nos diz assim, que a alma precisa ser purificada e renovada continuamente, dia após dia, para viver em santidade e comunhão com a vontade divina, em conformidade com a vontade divina, meu pastor. Muito bem, então, concluindo, queridos, a aula de hoje, nós diremos e dizemos afirmativamente que o cristão
ele precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, de sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma, porque só assim a gente poderá alcançar o céu de glória com Cristo Jesus. Observe-se, atribui-se a Lutero, não é, a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles venham fazer ninho sobre ela. Então, que você mantenha a sua alma limpa, pura, purificada e renovada sempre pela palavra de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe grandemente. Esperamos que esse conteúdo passado para vocês nesta aula sirva, de base para que você possa ensinar a sua classe com sabedoria e entendimento. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Já te convido e te espero para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor.